Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é muito difícil de classificar. Ai, meu Deus. Carlos Alberto Júlio. O Júlio já foi presidente de empresa, ele é comentarista de rádio, ou melhor, colunista de rádio. Colunista, tá bom. Ele é conselheiro de empresas grandes e ainda por cima ele é uma pessoa envolvida até o último fio do cabelo em startups, tocando um negócio específico e dando seus palpites em vários outros. Então, como é que a gente define você, Júlio? Você sabe que eu não sei direito como é que eu me defino, mas eu vou fazer um spoiler aqui interessante. Metade dos meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso. Aliás, eles não acham, eles têm certeza que eu sou mentiroso. A outra metade quer saber como é que eu faço. Por quê? Porque eles vão convivendo comigo em sala de aula, eles fazem o raciocínio que você fez. Espera aí, esse cara tem uma escola digital, esse cara tem um instituto de pesquisa, ele é conselheiro de 6 empresas, ele é coach, tem uma coluna na CBN todo dia e ainda vem aqui dar aula. É mentira, ele não faz isso. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi montar uma aula para aquela metade que queria saber como eu fazia. Então eu montei uma aula. E essa aula, eles adoraram tanto, mais ou menos mostrando como é que eu faço com a minha agenda. Isso que era aula. Eu montei lá a aula. O pessoal gostou, pediu, não, você tem que ir lá na minha empresa mostrar isso. Aí eu fui em umas 2, 3 empresas, e aí você sabe, palestrante profissional e virginiano, já que o negócio tem mercado, aí eu formatei bonitinho e está virando livro, que você é o primeiro a saber, deve sair agora em outubro, quanto tempo o tempo tem. E que é justamente essa dimensão. Primeiro, do tempo interno versus o tempo externo. E como é que eu faço para essas coisas acontecer? Que no fundo, tem uma explicação razoável. Todas essas coisas que eu faço são sinérgicas entre si. Porque a minha coluna na CBN é sobre gestão. Eu, como conselheiro profissional, nada mais é do que governança e gestão, não é verdade? Como presidente lá da escola, o que eu faço na escola e nas startups? Gestão. Então, o elo comum de tudo isso é a paixão pelos negócios, mas é interessante, viu, Aloysio, não que tenha alguma coisa errada, a minha paixão pelos negócios não é aquela paixão do cara que gera riqueza e que quer ficar rico e tudo mais e tal. E não que eu acho que isso aí tenha qualquer coisa de errado ou inconveniente. Mas eu gosto de criar coisas, eu fico o tempo todo incomodado, tentando criar essas novas opções. E assim nasceu a Locomotiva, lá com o Renato Meirelles, assim nasceu agora a Digital House, onde o propósito, talvez seja um negócio de todos que eu me envolvi até hoje, de um propósito mais forte, que nós estamos efetivamente mudando a vida de muita gente, né? Muita gente, na medida em que você tem aí um monte de engenheiros dirigindo Uber, porque não consegue trabalhar com engenharia, e de repente esse engenheiro faz lá um curso conosco de Data Science ou Data Analytics e volta para o mercado de trabalho, usando sim tudo aquilo que ele aprendeu de estatística e até de pouco de programação, de Python, mas ele volta para o mercado de trabalho. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu também não sei bem como é que eu faço tudo isso, né? Vamos então começar a conversa de um outro jeito. Que eu lembro de uma história que você me contou, que ficou muito gravada na minha memória, e isso faz, eu acho que mais de 15 anos, quando você estava na construtora ainda. Na Tecnisa. Na Tecnisa. Que era o seguinte, era uma história da primeira vez que seu pai deixou você ajudá-lo no balcão do bar. Essas histórias tem um monte dessas histórias. E daí você entendeu que ele tinha um marketing de relacionamento meio que intuitivo. Conta essa história e a gente começa daí. Você sabe aquelas histórias assim, aqueles livros que às vezes vendem muito em aeroporto, tipo, o que você não aprendeu em Harvard? Então, isso, por exemplo, eu não aprendi em Harvard, né? Vem lá do meu pai. Meu pai, como todo português que veio para o Brasil, o sonho é chegar aqui e montar uma padaria. Isso foi o trajeto do meu pai. O pai sempre trabalhou no varejo. E filho de português é criado atrás do balcão. Até porque a nossa casa era justamente atrás da padaria, né? Ou atrás da mercearia, ou atrás do bar. Então eu aprendi muita coisa, o que eu trouxe muita coisa depois para o mundo dos negócios e até para a academia, que são fundamentos que não se alteram, tipo fundamentos de marketing, de atendimento, de vendas. Então tem várias dessas histórias. Mas uma história que foi a que eu acho que eu te contei,
porque essa é uma história que me marca muito. Era do copo da garrafa. O Jô também, quando eu estive no Jô, a primeira coisa que ele perguntou, que história é essa? Alguém deve ter falado para ele, ou a produção pesquisou, não sei como é que foi. Mas é exatamente isso. O que aconteceu é o seguinte, eu gostava de servir. Meu pai não gostava que eu servisse, porque ele era muito religioso, bebida alcoólica e tal. Só que é um negócio que é proibido é mais gostoso, né? Quando ele ia para o banheiro, eu lá ia para trás do balcão. Eu ia para trás do balcão e começava a servir as pessoas ali e tudo mais e tal. E tinha uma coisa interessante que era o seguinte, eu servia o cliente do meu pai aqui, quando ele vinha do banheiro, ele pegava o copo e a garrafa do camarada e levava para outra ponta do balcão. E eu tinha a impressão que se eu servisse na outra ponta, ele levava para outra ponta do balcão. E um dia eu virei para ele e falei, pai, não é possível, eu não acerto uma. Ele falou, o que foi? Eu sirvo o camarada lá, você traz para cá, eu sirvo aqui, você leva para lá. Pô, qual é o lugar certo? E eu me lembro que ele falou assim, vem aqui, atrás tinha uma mesa de bilhar. Ele me levou lá para trás e falou, vou explicar uma coisa para você. O freguês, ele chamava de freguês, né? Freguês pro meu pai é o que a gente chamou de cliente fidelizado, é o cara que frequentava. Ele falou assim, olha, o freguês que entra aqui, toma uma cerveja num gole só e vai embora, não ajudou nada no faturamento. O cara que entrou aqui, compra um maço de cigarro, vai fumar em casa, não ajudou nada, nem no faturamento, nem no lucro. Então o que você faz? O camarada vem, está sozinho, ele pede uma cerveja. Se tem outro camarada tomando uma cerveja do outro lado, você vai perceber, se você servir a cerveja dele próximo do outro, ele vai mandar você completar o copo do colega, vai fazer um brinde, vai engatar na conversa e vai ficar aqui consumindo. E eu lembro direitinho dessa história. Só que aí, Luiz, é assim, quando você cresce, estuda e vai para o mercado, o que eu aprendi com isso? Isso é o artigo do Theodore Levitt, de 1957, publicado na Harvard Business Review, Marketing Miopia. Quando o Theodore Levitt escreveu Miopia em Marketing, ele diz exatamente isso. Você sabe em que negócio você está? Meu pai, intuitivamente, né, sem nunca ter estudado marketing, nem curso superior ele tinha, ele percebeu que o negócio dele era um lugar de relacionamento, de network, onde as pessoas se encontravam depois do trabalho e antes de ir para casa. Então ele propiciava a criação daquele ambiente. Então meu pai sabia em que negócio está. Ainda estendendo um pouquinho essa história, tinha um negócio curioso, viu, Luiz? Ele tem uma coisa assim. Descia um camarada do outro lado da rua, né? Meu pai tinha um bar no Ipiranga, na Comandante Taylor, que era onde dava acesso lá para o ABC. Né? Então vinha aquele pessoal lá das fábricas, eu lembro porque naquela época, né, o pessoal saía das fábricas com macacão. Esse negócio de vestiário, o cara se troca, é meio contemporâneo, né? Mas há 40 anos não era assim. Então o cara vinha lá da Ford, da GM, né? Do nosso amigo Carlos e tudo mais, estava vendo de São Caetano, descia do outro lado da rua, meu pai imediatamente abriu uma cerveja, pegava um maço de ministro e punha no balcão. O camarada entrava, cumprimentava o meu pai, minha mãe que estava por ali, brincava comigo, que era uma criança que estava ali, tomava cerveja, fumava o seu cigarro. Vinha um outro camarada, meu pai preparava um rabo de galo, pegava um maço de Continental sem filtro e punha na outra... Aquele branquinho, lembra? Uhum. E punha na outra ponta do balcão. Olha que genial. Meu pai, que nunca estudou marketing, tratava o cliente pelo nome, sabia o que ele bebia, sabia o que ele fumava e até onde ele gostava de ficar lá no boteco do meu pai. Isso chama-se interesse legítimo pelo cliente. Sabe quando você curte servir? E essa coisa de eu ir para trás do balcão e querer servir, demorou para cair a ficha, porque depois de adulto eu pensava, por que eu gostava de ficar trabalhando? Criança não gosta de trabalhar, eu gostava de ficar trabalhando. Porque é o seguinte, o servir te empodera. Né? O líder atual, a gente fala que é aquele que serve, não aquele que se serve. Quando você serve é que você está empoderado. Exatamente. Não é? Uhum. Então, quando eu ia para trás do balcão e servia os clientes, eu me nivelava aos clientes. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. Esse bar do meu pai foi dos meus 5 aos 8, mais ou menos. Dos 6 aos 8. Você tinha 7, 8 anos e se sentia igual a um adulto. Quando eu ia para trás do balcão. Por quê? Porque meu pai só deixava eu servir a vitrine de doce. Quando vinha algum cliente com uma criança, ia lá pegar um doce, aqueles doces, goiabada, aí eu servia. No balcão eles não gostavam que eu ficasse lá. Coisa de religioso, muito católico, bebida alcoólica, esse tipo de coisa, né? E atrás tinha mesas de bilhar, ele também não gostava que eu ficasse ali.
coisa da educação deles e tudo mais. Mas é interessante como esses conceitos de servir, conceitos de liderança, quer dizer, como que intuitivamente meu pai tinha tudo isso, né? Porque ele tinha feito, sei lá, que era equivalente na época ao curso primário, sabia ler e escrever, esse era meu pai, né? Apesar de ter um monte de coisas que a gente chama aí do berço, que também vem de lá, né? O outro dia mesmo, não sei quem foi, num evento grande aí, porque essa coisa é impressionante, como nunca, não sei, mas eu tenho a impressão, eu nunca vi discutir tanto ética como se discute hoje, né? E aí alguém me fez a pergunta lá, eu falei, olha, eu aprendi ética com 6 anos de idade. Como assim? Como assim? Foi a pergunta. Como você aprendeu ética com 6 anos? Eu acho que foi o Mário Sérgio. Mário Sérgio Cortez, como é que você aprendeu ética com 6 anos? Falei para ele, vou te explicar como é que eu aprendi. Lembra desse mesmo boteco? Eu cheguei, acho que era uma época de carnaval, eu cheguei no bar do meu pai com uma camiseta que tinha um palhaço, não sei se era Pimentinha, Reli ou quem era, e com uma frase assim, o bom menino não faz xixi na cama, porque era uma marchinha de carnaval. O bom menino não faz xixi na cama. E eu apareci com a camiseta. Meu pai falou, que é essa camiseta? Eu falei, o moço da loja me deu. Como que ele te deu? Porque é interessante como os tempos mudam, né? Hoje em dia, a gente ganha boné de presente, camiseta. Mas não era assim. Ninguém dava uma camiseta de presente. Meu pai, eu lembro direitinho, chamou minha mãe para ficar atrás do balcão. Ele com o seu aventalzinho me pegou pela mão. Vamos lá, que loja que foi essa? Aí fomos lá, ele chegou na loja. Falou, olha, ele falou que vocês deram a camiseta para ele e tal. Não, demos, eles me chamam de Carlinhos. O Carlinhos está sempre por aqui, ele estava babando nessa camiseta. Ó, não foi nem o dono da loja não, hein? Nós é uma vaquinha que compra. Os balconistas me deram de presente, meu pai agradeceu e voltou. Quando nós voltamos, numa dessas mesas de snooker, meu pai me colocou sentadinho ali e falou, olha, não é que o papai estava achando que você tinha mentido, mas eu tinha que ver se você não tinha pego essa camiseta de alguém. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Presente a gente recebe com o coração aberto, porque senão as pessoas gostam da gente. Mas jamais pegue aquilo que não é seu. Eu tinha 6 anos. Eu nunca peguei o que não é meu. Pelo menos não conscientemente. Né? Então, eu acho que é mais... E eu estou falando aqui de ética aristotélica, né? Aquilo que serve para mim, serve para os outros. E o que serve para os outros, serve para mim. Se não serve para mim, não deve servir para os outros. E se não serve para os outros, será que serve para mim? É mais ou menos nesse contexto que eu estou dizendo. Então, muitos aprendizados, apesar do caráter econômico e cultural muito simples dos meus pais, eu acho que essas coisas me permeiam até hoje. Então esse era o Júlio criança. Criança. Como é que foi o Júlio já entrando no mercado de trabalho? Como é que foi essa tua entrada? Como é que foi o começo da tua carreira? Então, Aloysio, é interessante, porque trabalho mesmo, né? E hoje eu defendo que criança não deve trabalhar, que criança tem mais a que ficar na escola e brincar muito. Essa é a minha visão para os meus netos e o que eu pude assegurar para os meus filhos. Mas eu que eu me lembro, eu trabalho desde 5 anos. Eu me lembro que antes desse bar aí do Ipiranga, meu pai teve lá acho que algumas dificuldades econômicas, não consigo lembrar bem, e nós fomos morar na Vila Carioca. Tem ideia onde é a Vila Carioca? Não. Vila Carioca é o subúrbio do Ipiranga, imagina. Você indo para São Já Caetano. perto de São Caetano. Já perto de São Caetano, né? E nós fomos morar numa casa que o fundo da casa dava para os campos de várzea. Um desses campos era o campo do chamava Flor da Vila, que era a Flor da Vila Carioca. Aonde o ex-presidente Lula era goleiro do time de sábado, porque o primeiro time jogava no domingo de manhã, o segundo time no sábado à tarde. Ele era o goleiro... Que nem o Campeonato Brasileiro. Mais ou menos, exatamente, não mudou muito, né? E ele era o goleiro do coisa. E aí, meu pai lá com uma certa dificuldade, não sei o que, então não sei quem foi que teve a ideia. A minha mãe era uma cozinheira absurdamente fantástica, né? Eu me dá água na boca só de lembrar. E já não a tenho há quase 40 anos. Mas minha mãe era uma super cozinheira. E o que minha mãe fez? Minha mãe fritava os bolinhos de bacalhau, tinha esse muro no fundo, meu pai pôs um caixote de um lado e do outro para poder subir e pular o muro. Minha mãe colocava uma bandejinha de alumínio desse tamanho. Eu lembro que encaixava direitinho na minha mãozinha, um paninho em cima, ela fritava os bolinhos, e eu ia lá no campo de várzea, que era atrás de casa. Campo de várzea, não sei se você sabe, quando não tem barranco, fica uma fila de gente de cócoras e mais outra fila em pé atrás desse tanque. Como era pequenininho... Aqui tinha muito, ali onde é o Parque do Povo... Ah, é o Parque do Povo, tinha um campo de várzea. Isso, é verdade, exatamente. até bem pouco tempo. Aí o que acontece? Eu pequenininho, eu com a bandejinha, eu passava com os bolinhos,
no nariz da turma. Eu vendia rápido, eu lembro, Luiz, a minha mãozinha ia cheia de dinheiro assim, né? Ó. Bom, aí o que eu fazia? Eu voltava para casa. Quando eu voltava para casa, minha mãe não tinha fritado ainda uma outra fornada. E eu me lembro que minha mãe, olha como que é, vaticínio de mãe, né? Ela disse assim, eu lembro direitinho. Ora, tu és melhor vendedor do que eu cozinheira. Olha que incrível. Não é incrível? Eu segui minha vida toda na área comercial. Porque hoje não adianta, você é um CEO, você é um presidente, mas qual é a tua missão maior? Se você não tem a vocação comercial, você vai ser um CEO. Pode ser um financeiro, Pode sou uma ser, empresa financeira, mas, mas não é? Tem que ter a diferente. vocação comercial. E aí esse foi, então, na verdade, meu primeiro trabalho. Depois eu ajudei meu pai e tudo mais. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu entrei para fazer o curso técnico em eletrônica. Por quê? Na minha época, quem não conseguia saber se ia ter condições de fazer um curso superior, se fizesse o técnico, você resolvia. Eram poucas escolas. Você tinha aqui em São Paulo a Getúlio Vargas, você tinha a Federal Paulista, você tinha em São Bernardo a ETE, a Lauro Gomes, e tinha em Osasco o ITO. E eu entrei numa dessas escolas. E foi a primeira vez na vida que eu vi meu pai chorar. Porque meu pai estava descendo as escadas, a gente morava num desses sobradinhos típico aqui da periferia de São Paulo. Meu pai, eu percebi que ele estava chorando. Ele veio para mim uma listinha de material técnico de desenho desse tamanho e falou, olha, escola particular, 2 ou 3 condições por dia, essa lista de material, eu não vou dar conta. E meu pai era uma pessoa até de êxito. Ele trabalhava e fazia dinheiro. Mas a minha mãe foi a primeira cirurgia, a primeira intervenção direta no coração da América Latina. Ele passou a trabalhar para cuidar dela. Prontuário 001 do Dante Pazzanese, coisas desse tipo. E meu pai falou aquilo, eu falei, gente, mas o que eu era tipo assim, 50 por 1 no vestibulinho. Falei, o que eu faço? Aí essas coisas, eu falo que é anjo da guarda. Cada um na sua fé, interprete como quiser. Eu acho que foi meu anjo da guarda. Eu morava no Jabaquara, eu fui até a Vila Mariana, ali na Praça da Árvore, e tinha um foto chamado Foto Kodama. Aliás, um dos meus livros eu ofereci em memória ao Sr. Ryoso Kodama. Eu não sei porque aquele japonesinho me adorava. Eu cheguei lá e falei, ô, Sr. Kodama, entrei no ITO para fazer eletrônica e tal, meu pai disse que não dá para pagar, tô desesperado, não sei o quê. Falou, que horas que é a tua escola? Ah, das 7 ao meio-dia. Você vai vir aqui das 2 às 6, vem trabalhar comigo e nós vamos pagar a tua escola. E foi aí que eu ganhei meu primeiro registro em carteira profissional com 13 anos de idade. Eu me aposentei com 47 de trabalho. Eu me aposentei com 47 anos de ininterruptos. Né? E aí eu comecei a trabalhar no canal. Agora, quer ver a ironia do destino? Naquele Natal daquele ano, o grande lançamento do setor de cine, foto e som era a câmera Polaroid. Então o que eu fazia? Pegava lá a Polaroid, demonstrava, o pessoal achava aquilo mágico, e era mesmo, porque hoje está aqui no celular, né? Nossa, aquilo era incrível. Aquilo era incrível, que fazia foto, esperava 1 minuto e meio, separava e aparecia a imagem, aquilo era mágico. E a imagem ela vinha aparecendo aos poucos. É. Aí o que aconteceu foi que eu vendi muito Polaroid e tudo mais, tal e tal. Como eu vendi muito Polaroid, a importadora da Polaroid, que era uma empresa chamada Sosecal, o camarada foi lá, o gerente de vendas, falou para o Kodama, preciso desse menino lá. Aí eu já devia estar com 13 para 14, 15 anos. Preciso desse menino lá. E o que aconteceu? O Galvão, que era o gerente de coisas, que era um cara, uma sumidade do mercado, eu fui para ser assistente dele. O que eu fazia? Os key accounts, que eram as grandes contas, agora, atenção você que está aí do outro lado, hein? Mapping, Mesbla, HM, Fotótica, Sinótica, Ducal, eu atendi esses clientes. Com 14 anos? 14 para 15 anos de idade. Uau. Eu ia lá com os equipamentos, mostrava o que era. Depois eles processavam o pedido e quem ia lá e pegava o pedido era o Galvão, que era uma pessoa super experiente. Mas foi aí que eu passei do balcão para vender para o balcão. Isso é um dado importante. E olha que coisa interessante. Sem nenhuma conexão uma coisa com a outra, porque depois eu fui para o mercado externo, trabalhei 15 anos como trader, né, vendendo produtos brasileiros no mundo inteiro. O mundo inteiro que eu falo é costa ocidental da África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, etc. Tal. Em 1994, eu sou contratado como presidente da Polaroid do Brasil. Olha. Não é uma ironia? Que volta! Que volta para chegar no mesmo lugar? Aliás, bom, aqui sem nenhum demérito, mas o único livro do Paulo Coelho realmente que eu gostei, assim, que realmente me prendeu na leitura e tudo mais,
foi O Alquimista. E O Alquimista é uma história dessa, né? Que um garoto que é um pastor vai viajando pelo mundo procurando a sua felicidade e estava exatamente ali num barraco ali do lado onde ele pastoreava as ovelhas, o gado dele lá e tudo mais. E é mais ou menos isso, quer dizer, a volta que você dá para virar presidente da Polaroid, que foi, na verdade, quando eu assumi a presidência da Polaroid, aquelas coisas assim interessantes, né? Eu lembro que eu me arrumava direitinho, até porque como sempre tive uma cara meio de bebê Johnson, hoje não mais, e na minha época, quando eu fui presidente da Polaroid, você não tinha CEOs, ainda mais multinacional com 30 anos, com 27 anos. Eu lembro que eu ia na Fiesp, os meus colegas lá não pareciam meus pais, pareciam meus avós. Não é porque hoje mudou, né? Hoje você pega essa moçada... Tem muito mais jovem. Liderando empresas importantes, né? Essa moçada que eu digo, moçada homem, e o que é muito legal, uma moçada... Mulher também, mulher claro. Muito bacana, dirigindo muito empresas bacanas e tal. Mas não tinha muito isso, né? Eu lembro, Aloysio, que eu olhei assim no espelho e falei assim, como é que esses caras te contrataram para dirigir uma multinacional? Filho do seu José, lá do Jabaquara, lá do Ipiranga. Aí eu falei, bom, aqui tem duas coisas. Ou eles me conhecem melhor do que eu mesmo me conheço. 2, ou eu enganei esses caras. E é o seguinte, eu não vou passar a imagem que eu enganei esses caras. E aí fiquei 7, quase 8 anos lá na Polaroid.